Olá, como vai? Tudo bem? É um prazer conversar com você. E nesse vídeo eu gostaria de conversar sobre inovação e melhoria contínua. Meu nome é José Inácio, eu ajudo profissionais e empresas a ganharem dinheiro sendo mais produtivos através de cursos, workshops, palestras e projetos de consultoria que permitem melhorar processos, enxergar e reduzir os desperdícios que aumentam os custos, piora o atendimento ao cliente e tira a qualidade de vida dos profissionais. Eu quero conversar com você sobre inovação e melhoria contínua no contexto do ambiente industrial, trazendo aí a minha experiência de mais de 25 anos de trabalho na indústria. Um trabalho que começou como empresário no setor de confecções, depois eu fui engenheiro de vendas de uma indústria de autopeças, fui programador de produção, fui coordenador de logística, consultor de implantação do SAP R3, um sistema de gestão empresarial dos módulos de planejamento da produção e de materiais, fui gerente de logística, fui plant manager e atualmente eu sou empresário e consultor. Eu sou um dos sócios da empresa LGRW, onde a gente atua com projetos de consultoria e desenvolvimento de profissionais. É com base nessa experiência que eu quero trazer a minha visão sobre inovação e melhoria contínua. Então, vamos começar a nossa conversa com uma visão sobre o mercado. O que a gente percebe no mercado? Cada vez mais os nossos clientes, ou o mercado de uma maneira geral, busca a tal da customização em massa. Então, a gente sai daquela ideia que o Ford nos colocou, né, lá atrás, você pode pedir veículos de qualquer cor, desde que ela seja preta. Isso não mais tem lugar no mercado, né? O mercado busca coisas desse tipo. Isso aqui é um site onde você entra, faz a escolha do seu tênis, dentro da sua preferência, da estampa que você quer, o tamanho que você quer, com o cadastro do jeito que você quer, tudo customizado àquilo que você deseja, e num prazo de uma semana você recebe esse tênis na sua casa. Você pode fazer praticamente a mesma coisa com o notebook Dell. Você entra no site, configura o notebook que você quer e agora inclusive com as cores que você deseja. Você pode fazer isso também com a sua geladeira, né, e com o seu cooktop. É uma linha que a Brastemp lançou, que é a Brastemp U, onde você pode comprar a geladeira com a porta de cima de uma cor, a porta de baixo de outra, a lateral de outra. Então ela é totalmente customizada, não só na pintura, mas também, né, na sua distribuição de compartimentos internos. Você pode fazer a mesma coisa com os cooktops, né, com o fogão e tal. Enfim, é uma onda de faça do seu jeito. A customização em massa, ela traz a ideia de você ter os benefícios da produção em massa, seja na geladeira, seja no computador, seja no tênis, em qualquer outra coisa, mas customizando os produtos aí ao seu jeito. A outra coisa que a gente percebe no mercado é o cliente valorizando cada vez mais a experiência que ele tem na relação com as empresas. E essa experiência começa na facilidade da compra, passa pela facilidade do uso do produto que ele comprou, confiabilidade e assistência técnica, segurança da informação, né, os dados deles vão estar seguros, a disponibilidade das informações sobre o produto ou serviço ou bem que ele comprou, a individualização, né, do produto dele, isso amarra com a customização e também o compromisso no atendimento que é dado a esse cliente. A gente viu esse movimento, né, crescer, ele é muito forte em várias empresas. Aqui eu destaquei a Zappos, né, que se propõe a nos entregar felicidade aí através, né, dos sapatos, dos produtos que ela nos vende. Então isso nos faz sentir bem dentro desse processo de relação. Mas isso acontece não só com a Zappos, que é uma grande multinacional americana. Recentemente eu comprei um gravador de lapela, esse inclusive que eu estou usando aqui na nossa conversa. Comprei no Mercado Livre e, para minha surpresa, né, junto com o gravador, o microfone, vem na caixinha uma paçoquinha.
E ali vem um bilhetinho onde ele agradece por eu ter dado a preferência para ele, por ter confiado nele enquanto meu fornecedor, e ele aproveita e me pede para qualificá-lo dentro do Mercado Livre, porque esse é um dos critérios que o diferencia dos concorrentes deles. E aí, é claro que, tendo essa surpresa, achando legal, eu fui lá e qualifiquei esse fornecedor, coisa que talvez eu não fizesse, né, como eu não fiz em várias compras que eu já fiz no Mercado Livre, e várias pessoas acabam não fazendo também, a gente acaba esquecendo, né? Outro item que ganha cada vez mais força é a história da sustentabilidade. E aí a gente liga muito a sustentabilidade aos resíduos e tal, mas ela também passa, né, pela fuligem que sai do caminhão que transporta os produtos da empresa, por aquele caminhão que está com excesso de peso e que sai esburacando as estradas, né, do Brasil afora, e passa também, né, pela poluição que as fábricas produzem. Além, é claro, de falar do produto em si que a empresa produz. Outro item aí que o mercado, né, se caracteriza cada vez mais é pela imprevisibilidade, pela incerteza. E aí, cada vez mais, nós sabemos menos sobre aquilo que a gente quer. E aí essa incerteza, ela entra para dentro do ambiente industrial. Outro elemento que a gente percebe com muita força é o que o pessoal chama de globalização, né? É você colher as benesses da globalização. O McDonald's ilustra aí, eu acho que bem essa história da globalização, mas respeitando as questões locais. Então eu tenho padrões mundiais, mas eu também respeito as questões locais. Na França, por exemplo, você vai encontrar no McDonald's, né, o McBaguette. E aí, no Brasil, nós tivemos a introdução de suco de laranja, a introdução de guaraná, chegamos a ter, né, a inclusão de pratos de comida no McDonald's com arroz e feijão para parte aí das lojas, né, do McDonald's. Isso tudo, né, eu poderia ficar falando aqui, poderia falar de baixo tempo de resposta, poderia falar de várias outras características desse mercado, porém isso tudo que a gente está falando aqui traz para dentro do ambiente industrial uma necessidade de adaptação. E nós temos que adaptar a essa realidade, não adianta brigar contra essa realidade. Nós vamos precisar de descentralizar as decisões, a produção, o fornecimento, espalhar centros de distribuição por aí, etc. Nós vamos precisar aprender a produzir e distribuir em lotes cada vez menores. Nós vamos precisar criar processos produtivos flexíveis e ágeis. Nós vamos precisar desenvolver produtos e processos sustentáveis com lead times cada vez mais curtos e aumentar a confiabilidade do nosso processo de entrega, o que inclui a logística e a produção em si. Nós vamos ter que desenvolver cadeias de abastecimento cada vez mais ágeis, diante de um mercado cada vez mais incerto. Nós vamos precisar, né, diminuir os nossos custos para competir no mercado que a cada dia busca preços mais baixos. Então, tudo isso, todo esse cenário que a gente está falando aqui, para muitos pode dar vontade de sair correndo, né? Mas a gente tem um caminho, é o caminho da inovação e da melhoria contínua. Elas, né, tanto a inovação quanto a melhoria contínua, vão nos ajudar a competir de uma forma sustentável aí dentro desse mercado. E eu vou falar um pouquinho com você sobre a história da inovação. A inovação, ela pode se dar em produtos, processos, gestão ou na forma como a gente atua no mercado. Quando eu falo em produtos, aí eu vou remeter àquilo que eu já falei anteriormente, que para nós na indústria nós estamos assistindo à necessidade que o cliente tem, né, de viver a customização em massa. Então, ter produtos com a cara deles, colhendo as benesses da produção em massa, com preços mais acessíveis, com condições mais acessíveis, com prazos mais curtos. E quando isso acontece, eu tenho que também ir para o mercado e inovar no mercado, fornecendo lotes pequenos, sendo extremamente flexível, descentralizando e garantindo disponibilidade do meu produto sempre que o cliente necessitar. E aí eu venho para dentro do nosso processo e para a nossa gestão. Eu preciso,
né, trazer inovações para o processo. Isso se dá muito pela automação, e aí eu entro, né, com a automação industrial, mas também com a autonomação. A autonomação é um termo muito utilizado no Lean Manufacturing ou no ambiente que a gente trabalha com o sistema Toyota de produção, que é o Lean Manufacturing, né? E aí é eu trabalhar a automação aonde ela realmente é necessária, mas também dar autonomia para que sejam tomadas ações sempre que necessário. Essa autonomia, ela pode ser uma autonomia dada ao próprio equipamento, que na medida que ele vai produzindo, ele vai lendo o resultado daquilo que ele produziu e ele faz os ajustes necessários, ou as pessoas para que elas façam as intervenções necessárias no nosso processo. Em termos de gestão, eu estou falando em inovar, né, na forma de gestão, para que eu reduza cada vez mais o nível de desperdícios, para que eu consiga obter um fluxo cada vez mais contínuo de materiais e de informações, para que eu atue sobre os gargalos do nosso sistema produtivo, dessa forma melhorando o nosso atendimento ao cliente. E eu também tenho que trazer inovações na forma como eu relaciono com as pessoas. Tendo, né, tudo isso aí bem caracterizado na nossa empresa, como que nós vamos atuar nesse sentido, aí nós deveríamos definir ou direcionar a melhoria dos nossos processos. Eu sei para onde eu vou, para onde eu quero chegar, e aí eu deveria fazer a definição e a melhoria dos nossos processos. Eu gosto muito de falar que definição e melhoria faz parte de desenvolvimento dos processos. E aí eu passo a falar de agora em diante em desenvolvimento aí dos nossos processos. Isso vale para os processos da produção em si, da logística, da manutenção, da área de engenharia de processos, da área de qualidade, da área de planejamento, de ferramentaria, recursos humanos, enfim, tudo aquilo que compõe o ambiente industrial direta ou indiretamente. Legal? Quando a gente fala, né, desse desenvolvimento dos processos e eu falo de recursos humanos, eu estou falando de processos que me levem a desenvolver uma liderança e uma forma de gerir pessoas cada vez mais eficaz, que seja capaz de me entregar os resultados que são planejados. Quando eu falo das demais áreas, né, eu falo de produção, logística, manutenção, processo, qualidade, fermentaria, planejamento, e eu estou falando de desenvolver metodologias de trabalho e de definir as tecnologias com as quais nós estaremos trabalhando. E aí, né, quando a gente junta isso tudo, essa definição de processos, essa definição de tecnologia, a gente chega no que hoje se discute muito no ambiente industrial, que é a indústria 4.0, ou como muitos chamam, a quarta revolução industrial. Então nós estamos em plena revolução industrial e a quarta onda aí da revolução industrial. A proposta da indústria 4.0 é ser capaz de fazer com que esses elementos que a gente colocou anteriormente aí, da customização em massa, produção em pequenos lotes, flexibilidade, descentralização, alta disponibilidade dos nossos produtos e tal, no que isso possa ser verdadeiro. Lá no final do século XVIII, nós vivemos a primeira revolução industrial. A produção naquele momento era mecânica. As plantas, as fábricas eram acionadas a água e a vapor. No final do século XX, nós vivemos a segunda revolução industrial. A produção em massa, né, baseada aí na divisão do trabalho, em plantas baseadas em energia elétrica. No início dos anos 70, nós vivemos a terceira revolução industrial, onde a tecnologia da informação foi introduzida, os controladores lógicos, né, mais dispositivos eletrônicos, sensores, robôs automatizando os processos, e aquilo foi a terceira revolução industrial. E atualmente a gente vive a quarta revolução industrial, onde eu tenho a produção baseada em sistemas cyberfísicos de produção, eu utilizo a internet das coisas, eu utilizo a computação e nuvem, e tudo isso compõe a indústria 4.0.
Se eu tivesse que definir a indústria 4.0 para vocês, eu diria que ela é um termo que engloba algumas tecnologias ligadas à automação e troca de dados e que utiliza conceitos, né, de sistemas cibernéticos aí, ligados às questões físicas, né, à internet das coisas e à computação em nuvem. Esses sistemas cyberfísicos monitoram os processos reais, aquilo que está acontecendo lá na nossa fábrica, através da inteligência artificial, tomam decisões descentralizadas, então ali naquele momento o próprio equipamento pode tomar algum tipo de decisão ou nos ajudar a tomar essa decisão na hora. As máquinas, os equipamentos comunicam e cooperam entre si, comunicam e cooperam com os humanos em tempo real e através da computação em nuvem tudo pode ser compartilhado, interno ou externamente, ao longo da cadeia de abastecimento. É o uso intensivo da tecnologia. E aí eu vou utilizar essa tecnologia para desenvolver os nossos processos. E aí eu passo a ter a produção 4.0, a indústria 4, a logística 4.0, a manutenção 4.0, processos 4.0 e assim por diante. Eu passo a ter um mundo 4.0. Esse mundo 4.0, como eu falei anteriormente, utiliza-se da tecnologia 4.0. Mas sempre que eu falar em tecnologia, é importante lembrar que metodologia é mais importante do que tecnologia. E aí, como nós estamos falando de indústria 4.0, eu poderia te dizer que metodologia 4.0 é mais importante que a tecnologia 4.0. O que eu quero dizer com metodologia 4.0? Tem que ser simples, extremamente simples o meu método de trabalho. Ele tem que ser estável, eu não posso estar tendo variabilidade no meu processo produtivo. Isso prejudica o fluxo, né, de materiais e de informações passando pela cadeia de abastecimento. Tem que ser flexível, porque o mercado cada vez mais é instável. E tem que me levar a desperdício zero. Isso é metodologia 4.0. São métodos de trabalho que sejam simples, estáveis, flexíveis e de desperdício zero. E aí eu utilizo a tecnologia 4.0. Utilizar a tecnologia não é problema. Vou utilizar a internet das coisas, vou utilizar a computação em nuvem, vou utilizar radiofrequência, vou utilizar máquinas que comunicam entre si, etc. Né? Porém, eu devo construir isso em cima de um ambiente onde eu tenha métodos extremamente simples, estáveis, flexíveis e que me levem ao desperdício zero. Nesse ambiente 4.0, eu também tenho que pensar em pessoas e liderança 4.0. E aí entra a área de recursos humanos nos ajudando nesse desenvolvimento. O que eu quero dizer com essa liderança e pessoas 4.0? Eu quero dizer pessoas engajadas e motivadas. Pessoas que atuem, estejam capacitadas e que queiram, né, atuar na prevenção e solução de problemas. Que tenham um senso crítico e analítico e que trabalhem em equipe. As estruturas vão ter cada vez menos pessoas. E aquelas que estiverem ali têm que ser capazes de entregar alta performance. Por isso, o engajamento, a motivação, a capacidade de trabalhar sobre os problemas, de analisar criticamente esses problemas e trabalhar uns com os outros, fica cada vez mais relevante. E o legal é que esse ambiente de recursos humanos 4.0 nos leva aí a um processo de aprendizado contínuo. Então, só vai sobreviver nesse ambiente aqueles profissionais que entrarem nesse ritmo de aprendizagem contínua. Quando a gente fala de liderança, né, tem um aspecto importante para frisar. Liderar, nas palavras do professor Vicente Falcone, é bater metas consistentemente com o time fazendo o certo. Isso é liderar. Né? Liderar é direcionar os esforços para alcançar os objetivos e metas que nos são colocados. E aí eu preciso definir para o time aquilo que é o correto. Não é suficiente nenhum dos profissionais da empresa fazer o seu melhor.
primeiro é preciso que eles saibam exatamente o que fazer para depois dar o seu melhor. Essa frase é do Juran, um dos papas da qualidade. E aí que legal, quando eu somo, né, o que ele diz com o que o professor Falcone também disse, eu tenho que o papel do líder é deixar muito claro para as pessoas o que é que deve ser feito, o que é o certo, para que depois elas se empenhem para fazer a entrega dos resultados. Não é simplesmente chegar e trabalhar. Eu tenho que chegar e trabalhar direcionando os esforços para aquilo que é o certo, para entregar as metas que a empresa necessita. E aí eu já falei lá atrás com você que metodologia é mais importante do que a tecnologia. Eu acabei de falar com você que não é suficiente fazer o seu melhor. Primeiro é preciso saber exatamente o que fazer para depois dar o seu melhor. Essa é a frase do Juran. E quando eu conecto essas duas coisas, né, a importância da metodologia com a importância de saber o que fazer, eu trago à tona a importância da padronização do trabalho. Porque quando o meu trabalho está padronizado, fica claro o que eu devo fazer e também fica claro como eu devo fazer as coisas. Então, nesse ambiente de inovação e também de melhoria contínua, a padronização do trabalho, ou o trabalho padronizado, ele é peça-chave, é elemento fundamental. Então, nós falamos do desenvolvimento dos processos. Uma vez desenvolvidos esses processos, eles entram em operação. Uma vez estando em operação, chega a hora da gente promover a melhoria contínua. A gente intervir sobre esses processos para melhorá-los continuamente. E quais são os motivadores disso aí? A gente tem um conjunto. Na medida que eu vou executando o processo, eu vou aprendendo, e quando eu aprendo, eu fico apto a melhorar este processo. Eu tenho reclamações que podem estar vindo dos clientes, que vão dar input para o processo de melhoria. Eu tenho novas especificações de produtos e processos que surgem, e aí eu tenho que intervir sobre o nosso processo. Mudanças nas condições de trabalho, por exemplo, na medida que o equipamento vai envelhecendo, ele muda a sua condição de trabalho. Então, eu tenho que ir lá e ajustar aquela condição de trabalho, melhorar, né, aquele equipamento, melhorar aquela condição de trabalho. Eu tenho também os avanços tecnológicos, e aí eles vão acontecendo e eu posso incorporar no meu processo. Eu tenho oportunidades de diversos tipos que podem surgir que me levem a melhorar os processos. Então, a melhoria contínua é um importante aliado para que a gente continue apto a competir no mercado. Aí você pode falar assim, puxa vida, Zé Inácio, mas você vai falar de Kaizen, vai falar de melhoria contínua, de Kai, de Zen. Não, eu não vou falar disso. Eu queria falar com você sobre dois pontos que nem sempre são colocados, ou, aliás, quase nunca são colocados quando se fala em Kaizen. Eu queria falar do Yokoten e do Hansei. O Yokoten, né, ele é uma expressão japonesa que significa o ato de compartilhar horizontalmente uma informação. Trata-se da prática de compartilhar entre diferentes setores, áreas, departamentos da empresa, as boas ideias, as práticas importantes e as soluções de problemas que podem ser replicadas. Então, se uma área fez uma coisa certa, que deu um ótimo resultado, por que não replicar isso para a empresa como um todo, para melhorar a performance da empresa como um todo? Eu estou falando aqui de compartilhar tudo de positivo e benéfico que se utiliza num determinado local e que poderia ser utilizado com os mesmos benefícios também em outro local. Olha, acontece que a empresa, a maior parte das empresas, são como a nossa imagem aí está mostrando. Um conjunto de ilhas isoladas, alguma com um pouquinho de ligação com a outra. Então, uma ilha é a manutenção, outra área financeira, outra é compras, produção, vendas, logística, a diretoria, recursos humanos, são áreas, né, ilhas isoladas. E quando a gente faz uma análise mais profunda aí sobre, né, esse arquipélago aí, a gente percebe que não bastasse ser uma ilha isolada, ainda tem gente que cerca essa ilha com tubarões.
fazendo com que o relacionamento seja cada vez mais difícil com o restante da empresa. Então, o nosso desafio passa a ser compartilhar tudo de positivo e benéfico que se utiliza em determinado local e que poderia ser usado com, né, os mesmos benefícios em outro local. É como se eu estivesse fazendo benchmark interno. O que é feito de bom numa área, eu vou levar para outra área também. O outro termo que eu trouxe aqui junto com a ideia do Kaizen é o Hansei. O Hansei é uma profunda autorreflexão feita por uma pessoa ou por uma equipe durante ou ao final de algum evento. Final de um projeto, durante o projeto, uma atividade, uma entrega, enfim, de uma, né, etapa aí qualquer do nosso processo. O objetivo dessa autorreflexão é identificar as falhas ocorridas e o que precisa ser melhorado no processo ou no produto. É uma autoanálise, né, de cada um de nós sobre o processo de melhoria, sobre a minha melhoria especificamente. E tem um ditado alemão, um provérbio alemão, que é muito legal e eu coloquei ele aí na tela para você dar uma lida. Você deve estar achando que eu enlouqueci, né? Que você vai conseguir ler isso aí. Pouquíssimos vão conseguir ler em alemão. E o que ele diz? A consciência é o primeiro passo para a melhoria. Isso tem tudo a ver com o Hansei, né? A pessoa precisa tomar consciência de onde ela pode melhorar, em que ela pode melhorar ou precisa melhorar. E a partir daí ela entra num processo de grande aprendizado. Ela evolui como pessoa, ela evolui como profissional e isso traz melhores resultados para a empresa. Então, juntando tudo que eu falei aqui para você, né, até esse ponto, o que nós temos? Novas exigências do mercado que levam à necessidade de adaptação industrial. Um dos caminhos para essa adaptação é a inovação, seja no produto, no processo, na gestão ou no mercado. Se for no produto, eu estou falando da customização. Se for no processo, automação ou autonomação. Se for em gestão, buscar eliminar desperdícios, buscar fluxo, gargalos, atuar sobre as pessoas, melhorar o atendimento ao cliente. O legal é que atuando sobre o processo e sobre a gestão, eu tenho impacto sobre os custos. E a quarta forma, né, de trabalhar a inovação é na maneira como eu atuo no mercado e necessariamente isso vai passar pelo atendimento a cliente. Passa por entregar em pequenos lotes, ser flexível, descentralizar e etc. Tudo isso, né, me leva a uma necessidade de fazer definição ou melhoria dos nossos processos. E quando nós fizermos essa definição e melhoria dos nossos processos, nós deveríamos atuar com base em 5 direcionadores. Atendimento a cliente, isso é prioridade. Estabilizar os nossos processos, eliminando aí os desperdícios. Buscar dar fluxo contínuo aos materiais e às informações dentro do ambiente industrial. Gerir os gargalos e fazer a gestão com as pessoas. Envolver as pessoas no processo de gestão. Uma das novidades que surgem no mercado para nos ajudar nessa definição e melhoria dos processos é a indústria 4.0. A logística 4.0, manufatura 4.0, manutenção 4.0, qualidade 4.0. E isso nos traz a tecnologia 4.0. O uso da internet das coisas, máquinas conversando com máquinas, o uso de radiofrequência, o uso de impressoras 3D, tudo isso, né, nos ajudando a melhorar a competitividade da empresa. Mas lembre-se, ao adotar tecnologia, lembre-se sempre que metodologia é mais importante do que tecnologia. Não se esqueça disso. Nesse ambiente 4.0, eu preciso também de pessoas 4.0, de uma liderança 4.0. E lembre-se da frase do Juran. Antes de fazer o seu melhor, saiba o que fazer. Direcione as pessoas, direcione o esforço das pessoas para aquilo que deve ser feito. Isso vai facilitar, né, que elas batam as metas delas. Então, direcionar para aquilo que deve ser feito. Quanto? Né, focar na metodologia,
nos remete à história do trabalho padronizado, que é a base de todo o processo, ou de inovação ou de melhoria contínua, porque a partir desse momento os meus processos já estão definidos e eu consigo atuar nessa direção de melhoria dos nossos processos. A melhoria contínua nos remete sempre à ideia do Kaizen, mas associe sempre o Kaizen ao Yokoten. Fez um Kaizen, deu certo, espalha isso dentro do ambiente industrial. Associe também ao Hansei. Leve as pessoas a fazerem uma autoanálise sobre a performance dela, para que a partir daí elas consigam melhorar. Faça sempre, né, os seus Kaizens. Use os diversos motivadores, seja aprendizado, avanço tecnológico, mudança nas condições de trabalho, novas especificações, reclamação de cliente, oportunidades e quaisquer que sejam, né, os elementos para motivar o processo de melhoria. Então, esse é o desenho geral aí desse contexto da inovação e da melhoria contínua dentro do ambiente industrial. Legal? O que a gente tem que ter em mente desse contexto? Primeira coisa, existe um caminho para que a gente atenda a essas novas exigências do mercado. É trabalhar na inovação e na melhoria contínua. Ao trilhar esse caminho, tenha sempre em mente os 5 direcionadores: atendimento a cliente, processos estáveis, fluxo contínuo, gestão dos gargalos e gestão com as pessoas. Lembre-se sempre desses 3 itens. Metodologia é mais importante que tecnologia. Antes de fazer o seu melhor, saiba o que fazer. E padronize o trabalho. Trabalho padronizado é a base da competitividade na empresa. E tem mais um ponto importante para a gente falar sobre ele aqui, e eu queria te convidar para fazer uma dinâmica comigo. Eu quero primeiro te explicar o que nós vamos fazer, você presta atenção e depois você vai fazer. Legal? Então, olha só, você está vendo aí na sua tela um quadro, um monte de retângulos com imagens, né? E alguns desses retângulos aí, esses que estão com os traços vermelhos aí em seu contorno, a gente tem cargos de uma empresa. Eu tenho analista, supervisor, coordenador, gerente, presidente, operador, diretor e engenheiro. Você vai, na hora que eu te pedir, você vai colocar o dedo aí na sua tela, pode colocar que não estraga, né? Em um desses quadros que estão aí com seus contornos vermelhos e que representam cargos. Vamos supor que você colocou aqui nesse retângulo do supervisor, ok? Eu vou te dar um comando, e você vai mover para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Só não vai mover na diagonal. Pode mover horizontalmente ou verticalmente, nunca na diagonal. Então, começando aí, você poderia mover no sentido da analista, ou você poderia mover no sentido do coordenador, ou você poderia mover no sentido do gerente. Mas se você tivesse começado, por exemplo, no gerente, você não poderia mover no sentido do coordenador. Você não pode fazer um movimento na diagonal. Seus movimentos vão ser sempre para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. E sempre para o quadrado que está imediatamente ao lado daquele onde está o seu dedo. Legal? Então, nossa movimentação ela ocorre sempre dessa forma. Para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Você pode ficar indo e voltando sem problema nenhum. Não pode mover na diagonal. E você sempre move para a imagem que está imediatamente, né, conectada aí àquela imagem onde você está com o dedo. Então vamos começar? Escolha a imagem que você desejar, né, essas que estão circuladas aí, estão com contorno em vermelho, que representam cargos. Escolha qualquer um, fique à vontade, coloque o seu dedo nela. Escolheu? Legal. Então, eu vou dar o comando e você move quando eu der o comando. Ok? Continue com o seu dedo onde está e... Vamos lá? Então, mova. Mova.
Mova mais uma vez. Mova mais uma vez. Mova mais uma vez. Mova mais uma vez. Ótimo. Mantenha seu dedo aonde está. Agora nós vamos mover pela última vez. E você vai mover para, né, o retângulo que está com as bordas preto. O que estiver mais próximo de onde você está com o dedo. Então você vai mover para o retângulo com as bordas pretas, que está mais próximo de onde está o seu dedo. Ok? Então mova. Ótimo. Mantenha seu dedo aonde está. Se você fez todos os movimentos corretos, eu sei aonde você parou. Você parou nessa imagem. Por quê? Porque você, assim como está acontecendo aqui, é o responsável por fazer as coisas acontecerem na sua empresa. Tudo isso que a gente está conversando passa por você. Passa por você se engajar, se motivar e assumir a responsabilidade por fazer essas coisas acontecerem no dia a dia de sua organização. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Então, esteja preparado para essa nova realidade que está desenhada aí na sua tela. Isso já está acontecendo. Preste atenção. Perceba que isso realmente já está acontecendo à sua volta. Eu quero te desejar uma boa sorte, né, em lidar com esse novo ambiente que a gente enxerga, em promover o processo de melhoria contínua e de inovação em sua empresa, e me coloco à sua disposição, precisando de ajuda, vamos conversar, né? Me manda uma mensagem, coloca uma mensagem aqui nesse vídeo, entra lá no nosso site, manda uma mensagem para nós, vai ser um prazer trocar ideias com você. Mais uma vez, um grande abraço e boa sorte na sua caminhada.